Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e todas as notícias aí que podem impactar o seu dia a dia no cenário político, econômico e corporativo. Por isso, todos os dias se prepare ou ao vivo ou depois esse material fica gravado. E se você quiser receber todo esse material também via WhatsApp em forma de PDF para consultar a qualquer momento do dia de forma gratuita, solicite o link e entre em um dos nossos grupos para receber todo esse material. Deixa seu like, se inscreva aí no canal para levar esse conteúdo a cada vez mais pessoas. Compartilhe esse conteúdo aí com os seus amigos, seus colegas de trabalho, aquelas pessoas que gostam de mercado financeiro e com certeza iriam apreciar esse conteúdo aí todos os dias antes das 7 horas da manhã. Falando um pouquinho aí sobre o fechamento do mercado de ontem, dia 13 de abril de 2021, o índice Ibovespa teve nova alta, fechou em nova alta e zeramos as perdas de 2021. Chegamos a um 0 a 0, retomando aí os 119 mil pontos, renovando as máximas ali que nós não víamos desde fevereiro, né? E os investidores estavam de olho basicamente ontem na possível PEC aí proposta aí pelo ministro Paulo Guedes, que retiraria aí recursos utilizados no combate à pandemia, né, como o programa BEM, Pronamp, entre outros aí, para abrir espaço. Isso aí ficaria aí como gastos extraordinários, não entraria no orçamento 2021, e isso abriria espaço aí para acomodar as emendas parlamentares e resolver todo o imbróglio ali entre Congresso e principalmente o Executivo, né? E o Congresso não quer abrir mão, principalmente porque se prepara para um ano eleitoral 2022 e, obviamente, o governo também não quer se indispor, ainda mais em um momento que nós estamos falando de uma possível CPI aí da Covid-19. Também no radar aí dos investidores ficou aí as vendas no varejo do Brasil, que tiveram alta aí depois de 2 meses estagnados, vieram aí dentro das perspectivas dos especialistas. Ontem, logo pela manhã, o índice acabou caindo um pouquinho, estava negativo, principalmente aí com a notícia do FDA, que, entre aspas, é a Anvisa lá nos Estados Unidos, né? Que falou que era para suspender temporariamente o uso das vacinas da Johnson Johnson por conta aí de alguns casos de formação de coágulo. A gente vai falar um pouquinho mais também aí durante o nosso Morning Call de hoje. E com isso, os índices em geral aí tiveram queda naquele momento. Depois, a Casa Branca, o governo norte-americano, disse que seguiria com o cronograma de vacinas e que mesmo com a suspensão das vacinas da Johnson Johnson, o programa de vacina continuaria aí dentro da expectativa de antes do 4 de julho aí ter toda a população adulta norte-americana vacinada, né? A inflação norte-americana também ficou no radar no dia de ontem, principalmente pelo fato de ter vindo pouco acima daquilo que os especialistas projetavam para o mês, o que fez com que as Treasuries, o resultado das Treasuries para 10 anos, recuasse um pouco no dia de ontem. Já as bolsas asiáticas fecharam ontem em alta, principalmente com foco na balança comercial chinesa, que nós já falávamos ontem pela manhã aqui no nosso Morning Call, e a Europa fechou com leve alta, principalmente aí com os investidores esperando aí o momento que começa a divulgação dos resultados das empresas listadas na bolsa aqui do primeiro trimestre, desculpa, de 2021. Vamos olhar um pouquinho para números especificamente e o fechamento do índice Ibovespa de ontem foi a 119.297 pontos, uma alta de 0,41%. O dólar teve queda de 0,10, fechando a R$ 5,71. E a bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq fechou com alta de 1,05% a 13.996 pontos. Índice S&P 500 fechou aí com alta de 0,29 no dia de ontem a 4.141 pontos.
E Dow Jones teve uma queda ontem de 0,20%, fechando aí a 33.677 pontos. E obviamente isso aí ajudou aí, principalmente o mercado brasileiro, o índice Bovespa, a se manter em alta. Olhando um pouquinho para a Europa, o euro aí teve alta de 1,18, fechando ontem a R$ 6,81. E as principais bolsas tiveram os seguintes detalhes. A Alemanha, o DAX fechou com alta de 0,13, recuperando aí basicamente o que havia perdido no dia anterior, fechando a 15.234 pontos. França teve alta de 0,36%, fechando a 6.184 pontos. E o Reino Unido, que apresentou ontem também algumas informações importantes, teve uma lateralização alta de 0,02%, fechando a 6.890 pontos. Como já falávamos desde ontem, a Ásia, na China nós tivemos alta de 0,24% a 13.528 pontos, e o Japão alta de 0,72 a 29.751 pontos, fechamento do dia 13. Olhando aí para o cenário de cripto, as criptos deram uma disparada no dia de ontem, Bitcoin aí renovando máximas históricas, fechou ontem com alta de 5,98%, o Ethereum uma alta de 7,42% no dia de ontem, dia 13/4/2021. Olhando aí para os índices de petróleo futuro que tiveram aí nova alta no dia de ontem, principalmente aí por conta de estoques de petróleo e uma possível retomada econômica. O Brent fechou a $63,96 o barril e o WTI fechou a $60,53 o barril. Lembrando aí que já há algumas semanas não víamos o WTI principalmente retomando a casa dos $60 o barril. Nova queda ontem no índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo. Ele fechou ontem aí com 16,65 pontos, uma queda de 1,54%. Sempre ressaltando aqui que o índice S&P 500 VIX é o índice aí que mostra a volatilidade do mercado de ações. Quanto mais alto, maior a volatilidade, maior o risco. Quanto mais baixo, aí, menor o risco. Retomando aí um conceito que a gente sempre gosta de falar aqui, em meio à pandemia, lockdown do ano passado, na maior crise aí que nós tivemos no ano passado, pior período, esse número do índice S&P 500 VIX, ele chegou a mais de 80 pontos. Então aí nós conseguimos ter um parâmetro em relação a essa volatilidade. Olhando aí para o cenário de metais futuro, o ouro teve forte valorização, sendo negociado aí a $1.746,45. Alumínio futuro também sendo negociado aí, a $2.304,50, forte alta no dia de ontem. E quem apresentou queda foi o ferro refinado de negociação futuro, e ele fechou ontem a $149,69. Olhando para o índice Bovespa, as principais altas ontem ficaram por conta aí de Lame 4, que é lojas americana, 9,31% de alta, R$ 24,07. BTOW3 também tivemos ontem uma alta aí de 8,97%, forte alta também, fechando ontem aí a R$ 68,98. Desculpa aí que faltou uma vírgula, né? Olhando aí para os demais, tivemos Cogna, que ontem fechou com alta de 5,87% a R$ 4,33. Pecar 3, que é pão de açúcar, alta de 5,70% no dia de ontem, fechando a R$ 39,11. E Educ 3, Edux, que também é voltado à área de educação, assim como Cogna, alta de 4,38% no dia de ontem, a R$ 32,67. Já as principais baixas, nós temos aí Enev 3, Eneva fechou com queda de 7,09% a R$ 16,78. MRV, queda de 2,76% a R$ 17,99. Cielo a R$ 3,75, uma queda de 2,34%. Marfrig caindo 2,08% no dia de ontem a R$ 17,86. E Ecor 3, que é Eco Rodovias, queda de 1,97%
a R$ 11,47. Olhando aí para a agenda dos principais índices aí a serem divulgados no dia de hoje. Hoje nós temos divulgação do índice IBCBR, né, que acabei me confundindo e falei sobre ele na segunda-feira, mas a divulgação é hoje. E principalmente aí a grande questão do índice IBCBR, ele vai aí ser uma prévia já do PIB, principalmente aí para uma preparação ali, é o que o Banco Central acaba olhando aí como uma referência para o PIB. Hoje também nós temos aí a divulgação do índice de confiança do consumidor brasileiro e o fluxo cambial estrangeiro, também aí olhando aí principalmente o que acontece aí com o mercado internacional e como o mercado internacional aí tem olhado e investido principalmente aqui no Brasil. Tivemos aí recente uma divulgação de recorde da balança comercial brasileira, um superávit recorde aí para os primeiros 15 dias do mês de abril, mas obviamente sempre é importante ficar de olho nesse indicador de fluxo cambial estrangeiro. Olhando já para o cenário internacional, hoje nós temos discurso aí de vários membros do Banco Central Europeu que acabam falando aí sobre política monetária. Faz uma grande diferença aí para analisar o que a Europa, principalmente zona do euro aí, acaba olhando nesse momento aí como perspectiva aí de economia, mas principalmente de política monetária. Hoje nós temos a divulgação da produção industrial na zona do euro, estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, que pode levar aí a uma nova oscilação aí positiva ou negativa em relação ao petróleo futuro. E hoje nós temos também discurso de Jerome Powell, que é o presidente do Fed, do Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, que basicamente é o nosso Banco Central, e de vários outros membros do FOMC, que é semelhante aí ao nosso Copom aqui no Brasil, e eles também falam aí sobre a questão de política monetária e obviamente aí vai ter muito assunto aí para tratar, e esses discursos, principalmente de Powell, ele costuma aí, influenciar bastante o mercado durante o dia a dia. Olhando aí para a política, ontem aí nós já falávamos sobre a CPI da Covid, ela foi aí aprovada e ela vai investigar as ações do governo federal e também a atuação dos estados e municípios conforme o recurso que receberam aí durante a crise, durante a pandemia da Covid-19. Ontem nós já falávamos aí que o presidente da Câmara e do Senado olhavam para essa possibilidade e principalmente olhando para a legalidade dessa investigação, visto que aos municípios e estados cabe aos seus legislativos específicos aí qualquer caso de investigação, Comissão Parlamentar de Investigação, as CPIs. Mas, pelo fato de se tratar de repasse aí dos recursos da Covid, eles serão analisados também, e somente esses recursos repassados aí por essa Comissão Parlamentar de Investigação a nível federal. O Centrão apelidou aí o Paulo Guedes de liberal de Taubaté, né, fazendo referência aí, se você lembra aí daquele caso da grávida de Taubaté. A grávida de Taubaté ficou famosa no Brasil inteiro, apareceu em diversos programas de TV com uma gravidez natural de quadrigêmeos, se não me falha a memória, e a grávida de Taubaté depois foi desmascarada que nem grávida ela estava, e ela ganhou diversos produtos, apareceu em diversos programas de TV. Então, é a falsa grávida, né? E o apelido aí de Paulo Guedes vem aí do falso liberal por conta aí da tentativa de furar o teto de gastos aí com a PEC que ele estava falando aí durante a semana. Apesar que tudo isso aí que tem acontecido, diversos especialistas já têm dito aí que infelizmente não deve ser possível aí continuar com essa ideia aí de retirar colocar como gastos extraordinários, por exemplo, despesas aí da saúde, Pronamp, o programa BEM, que é o programa ali que visa aí a manutenção de emprego e renda aí para as empresas, né? E a princípio, alguns especialistas dizem que essa tentativa, essa PEC, ela já morreu, mas principalmente aí o Paulo Guedes agora tem sido apelidado pelo Centrão aí de liberal de Taubaté por conta dessa tentativa. Obviamente aí Paulo Guedes estava tentando manter a possibilidade de cumprir o orçamento e obviamente reduzir o atrito aí entre legislativo e executivo. Mas agora fica a piada aí
pelo menos por algum tempo, e o brasileiro é campeão. Daqui a pouco nós temos memes aí na internet com isso, né? O ministro Edson Fachin, né, só relembrando, foi ele quem inicialmente anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e permitiu que ele fosse aí agora tivesse seus direitos políticos restabelecidos, caso ele queira retome aí o processo eleitoral para 2022, saia candidato, né? Ele, ministro Fachin, afirmou que a Lava Jato ela teve diversos excessos, mas em geral ela teve um saldo positivo. Então, assim, ele que foi um dos responsáveis aí por dar essa possibilidade aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter as condenações anuladas, porque a República de Curitiba, entre aspas, né, assim como era chamado, não tinha competência para esse julgamento, nas palavras do próprio Fachin, e agora outros réus, inclusive da Lava Jato, estão utilizando aí desse subterfúgio, né, algo que se chama aí no âmbito jurídico de jurisprudência, porque se já foi liberado e se não havia competência para julgar aquele caso, será que havia para os demais? O grande detalhe aí é a opinião do professor Wagner aqui, uma opinião particular, porque que ninguém interferiu enquanto acontecia, né? Esperou-se aí mais de ano para que isso acontecesse e houvesse esse cancelamento em relação à Lava Jato. Mas o próprio ministro Edson Fachin, essa daí é a notícia, né? Diz que a Lava Jato tem um saldo positivo como um todo. Os líderes do governo tentam anular a condenação, não é bem uma condenação, mas a convocação do Braga Neto, que é o novo líder aí das Forças Armadas, né? Para que ele vá até o Congresso explicar alguns gastos exorbitantes das Forças Armadas. Já falamos um pouquinho aí sobre isso, né? O ministro foi convocado aí para dar explicação de por que foi comprado picanha, cerveja, bacalhau, salmão e diversas outras coisas aí para as Forças Armadas, e principalmente aí se analisa aí o fato de ter sido superfaturado essas compras. E óbvio aí até pelo fato de Braga Neto recém ter assumido o comando aí, principalmente o governo tenta nesse momento aí anular essa explicação que ele vai ter que dar aí referente a esses gastos. Falando um pouquinho também em política internacional, o presidente norte-americano Joe Biden, ele promete retirar todos os soldados americanos do Afeganistão até o dia 11 de setembro. Exatamente, já vai completar 20 anos desde o atentado das Torres Gêmeas de 11 de setembro. Depois aí, o governo norte-americano aí teve uma ofensiva na região ali do Afeganistão, travou guerras no Iraque também, né? Tivemos lá o Saddam Hussein, entre outras situações que você vai lembrar da questão histórica. E agora, depois de praticamente 20 anos, aí vem a promessa aí do presidente Joe Biden de retirada de 100% dos soldados norte-americanos lá do território do Afeganistão. Olhando um pouquinho aí para a questão econômica, o risco fiscal ele se tornou obviamente aí mais latente, faz com que a ideia de juro futuro suba, tenha novas perspectivas de alta, né? Ontem foi divulgado novas perspectivas para o juro futuro de 2022 e 2023, e obviamente aí com o risco fiscal brasileiro por conta aí do imbróglio em relação ao orçamento que ainda não finalizou, e obviamente aí outros aspectos que têm impactado diretamente a economia, o mercado pede um pagamento maior de juros, o que pode obviamente aí impactar inclusive em outros aspectos, como nós temos aí daqui a pouco divulgação, daqui a poucas semanas, divulgação aí da reunião do Copom com uma possível nova alta da Selic, e aí nós temos um efeito cascata aí que acaba multiplicando muito essa questão. Como falamos lá na abertura do nosso Morning Call, Ibovespa zerou as perdas do ano, né? Chegou num 0 a 0, viemos aí uma retomada muito boa pós downdraw lá na pandemia no ano passado, uma forte alta. Iniciamos o ano aí chegando a 125 mil pontos, recorde histórico do índice Ibovespa. E agora os especialistas voltam aí a falar, a acreditar que por conta aí do cenário otimista, o índice Ibovespa pode chegar
até 130 mil pontos ao final desse ano. Essa é a mediana dos principais especialistas, semelhante àquilo que acontece lá no relatório Focus. É uma perspectiva, não quer dizer que isso vai acontecer, mas a mediana dos principais especialistas acreditam que o índice chegue até os 130 mil pontos ao final de 2021. A Anvisa tem até o dia 29 desse mês para decidir sobre a aprovação da Sputnik V, né? Lembrando que ontem nós já falávamos sobre a inspeção na Rússia, na fábrica russa lá da Sputnik V, que a própria Rússia pediu para que fosse adiada, mas o STF, por meio aí do ministro Ricardo Lewandowski, ele acatou uma liminar que veio do governo do Maranhão. O governo do Maranhão ele tem um contrato para importar as vacinas da Sputnik V. Ele aguarda, obviamente, aí a aprovação da Anvisa. E lá no dia 29 de março ele protocolou um pedido ao STF para que a Anvisa se manifeste. E caso em 30 dias, que daí nós chegaríamos ao dia 29 de abril, ou seja, 29 desse mês, se até lá não houver uma definição da Anvisa sobre aprovação ou não da vacina Sputnik V, a vacina russa contra a Covid-19, o Maranhão poderá importar e aplicar a vacina mesmo que ela não tenha sido aprovada pela Anvisa. Falando aí ainda sobre essa questão das vacinas, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirma que as vacinas ainda são muito eficazes contra as variantes do vírus. E importante aí, nós tivemos o FDA, né, que como eu falei lá na abertura, basicamente o FDA é a Anvisa lá dos Estados Unidos. Eles recomendaram que fosse suspenso em um primeiro momento aí as vacinas da Johnson Johnson aí pela formação de coágulos. Houveram aí 6 casos aí de pessoas aí que num período entre 6 e 14 dias após a aplicação da vacina tiveram formação de coágulos, inclusive um dos casos houve o óbito e no outro, infelizmente, a pessoa está grave, está internada aí com sintomas graves. Por isso foi essa recomendação em relação à suspensão temporária para se analisar essa possível formação de coágulos ali por conta do imunizante da Johnson Johnson. Lembrando que a própria vacina da AstraZeneca ela chegou a ser suspensa por um período, principalmente na Europa, também pelo mesmo motivo, o risco aí de formação de coágulos. Então, obviamente, isso impacta diretamente aí a questão aí da imunização. E aí já partimos para outra notícia, que é a informação de que a vacina da Moderna, né, que a princípio não apresenta nenhum efeito colateral, foi uma das últimas a serem divulgadas, ela mantém uma eficácia aí de 90% após 6 meses. Esse é o estudo que tem colocado aí nesse momento em que as vacinas da Johnson Johnson e principalmente a vacina da AstraZeneca também estão em xeque por conta aí da formação de coágulos. E a Câmara aprovou ontem a prorrogação da entrega do imposto de renda até o dia 31 de junho. Lembrando aí que inicialmente a Receita Federal já havia colocado a possibilidade aí de prorrogação até o dia 31 de maio, né? E ainda existe uma discussão muito grande porque, infelizmente, essa prorrogação até o dia 31 de julho ela colocaria aí muito recurso aí que o governo esperava angariar nesse momento, receber nesse momento, ele seria colocado mais para frente, né? Até porque é natural aí do brasileiro deixar sempre para a última hora. E existindo então essa possibilidade aí de prorrogação da entrega do imposto de renda até o dia 31 de julho, o governo tende a receber esses recursos mais tarde. Óbvio, ainda depende aí da sanção do presidente Jair Bolsonaro para que seja promulgada aí, então, essa prorrogação do imposto de renda até o dia 31 de julho. Vamos falar mais assim que o presidente Jair Bolsonaro sancionar ou vetar essa aprovação da Câmara e do Senado. Olhando um pouquinho aí para o cenário corporativo, a Vivio, né, que é a atual controladora da Cremer, principalmente, era
uma grande empresa conhecida, ela teria estreia na Bolsa de Valores, faria o seu IPO, oferta inicial de ações, no dia de hoje. A princípio, ela suspendeu o seu IPO, principalmente aí por não ter chego a um valor de mercado que ela acredita ser o ideal para as suas ações. E em comunicado ela fala aí principalmente que vai aguardar um momento em que possa oportunizar melhores negócios para a empresa. O BTG, né, obviamente aí em parceria com a Oi, agora que a Oi tem um contrato de exclusividade aí em relação à parte de fibra ótica, pretende aí nesse caso a Oi investir 20 bilhões de reais na fibra ótica e aí retomar o mercado, como nós já falávamos ontem, como uma empresa menor após aí a recuperação judicial, buscando a expansão principalmente dentro do campo de fibra ótica e abandonando, assim como ela já fez leilão aí de diversas outras áreas aí que ela atuava. A média de voos das companhias aéreas, principalmente da Gol, caiu cerca de 30% no mês de março e obviamente isso impacta diretamente aí as ações, principalmente de empresas de turismo e também as empresas aéreas. E a Minerva, que é BIF3 e Marfrig, MAFG3, né, suspenderam abates e processamento de carne em diversas plantas pelo país, principalmente aí o motivo principal aí da suspensão dos abates é por conta do preço da arroba, né? O preço do boi, da arroba bovina, ela tá muito alta, muito caro, e obviamente aí com o fato aí de ter reduzido os auxílios emergenciais, o aumento muito grande no desemprego e automaticamente uma redução de renda de boa parte aí da população brasileira, o consumo de proteína animal ele reduziu bastante e com isso para manter as fábricas aí sem um grande problema e obviamente a oferta e demanda que é o que vai mexer com o preço final, a Marfrig e também a Minerva suspenderam em diversas plantas aí, deram férias coletivas, não está tendo abate e também não haverá processamento de proteína animal, mais um reflexo aí da crise, daquilo que acontece no Brasil por conta da pandemia. Alguns especialistas também divergem muito sobre as estatais, né? De um lado, alguns especialistas falando que é um bom momento de compra, principalmente por estarem baratas, analisando aí principalmente o valor patrimonial dividido aí pela quantidade de ações. E outros especialistas já veem que por conta da interferência aí de governos e tudo que tem acontecido, não é um bom momento para investimento em estatais. E aí nós trazemos aí duas notícias específicas, que uma das conselheiras da Eletrobras renunciou e também dois vice-presidentes do Banco do Brasil renunciaram. A executiva aí que renunciou na Eletrobras foi a Lúcia Casasanta, ela renunciou aí ao cargo para novos desafios, né? A princípio, ela fica até o final desse mês na Eletrobras, mas depois ela sai aí buscando novos desafios pessoais e profissionais e pretende, obviamente, aí assumir outras empresas. E já no Banco do Brasil, a saída de dois vice-presidentes, o Carlos André renunciou ao cargo de vice-presidente de gestão e de relações com investidores, ele está se aposentando, e Mauro Ribeiro Neto renunciou ao cargo de vice-presidente corporativo, alegando motivos pessoais. Obviamente, por mais que hajam motivos pessoais nessa questão, o fato de ter recentemente havido outras renúncias nessas empresas, mudança na presidência dessas empresas também e interferência, obviamente, do governo federal, acaba aí prejudicando a visão das estatais a alguns investidores. E o Carrefour, finalizando aqui, vai distribuir dividendos quase 40 centavos por ação ordinária. Então, se você tem ações aí do Carrefour, fica de olho que em breve pinga um dinheirinho lá na conta e vale a pena aí reaplicar para ter rendimento, rentabilidade também sobre esses outros investimentos. Olhando um pouquinho aí para cenário global, abertura de mercado, nesse momento aí 6h21,
passamos um pouquinho aí do nosso tempo normal. Nós temos aí a bolsa chinesa fechando aí com alta de 1,55% nessa manhã, aí olhando aí para o fechamento das 5h30 da manhã. A japonesa Nikkei fechou com queda de 0,44% nessa manhã. E olhando para as principais bolsas, nós temos aí na Europa o DAX lateralizando nesse momento aí com queda de 0,01%, lateralizando então, o CAC na França subindo 0,40% e no Reino Unido a bolsa subindo 0,20%. Olhando para os Estados Unidos, Dow Jones sobe 0,05% nesse momento, S&P 500 sobe 0,10% e Nasdaq sobe 0,15%, aí a perspectiva de um dia com volatilidade, principalmente aí nos Estados Unidos, os investidores olhando aí para os possíveis resultados dos grandes bancos que começam aí a ser divulgados aí a partir de hoje, e obviamente os investidores começam a ficar de olho em geral para a divulgação dos resultados das empresas com capital aberto, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, referente ao primeiro semestre. Mais um dia que o Brasil, índice Ibovespa, deve seguir as bolsas americanas, lembrando sempre que o noticiário interno ele pode aí potencializar positiva ou negativamente o índice Ibovespa. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Lembre-se, esse material fica gravado. Se você quer receber esse material também lá no seu WhatsApp de forma gratuita, entre em um dos nossos grupos e você recebe tudo isso antes das 7 horas da manhã. Nos vemos amanhã a partir das 5h50 aqui no canal. Obrigado, bons negócios, tchau, tchau.